Oi, eu sou a Karen e esse é um espaço de conversa sem julgamentos. Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Espero muito que vocês tenham gostado do último vídeo e hoje eu queria falar com vocês sobre uma coisa que a gente costuma falar bastante, mas hoje eu queria dar um olhar diferente sobre isso. Só Deus pode me julgar. Geralmente a gente conversa, fala muito sobre isso e escuta muito essa frase, mas sempre querendo meio que justificar alguns comportamentos desagradáveis, hábitos não tão legais, no sentido de sou assim, não vou mudar, se quiser reclama com Deus, né? Mas nos últimos dias eu tive um entendimento diferente dessa frase e que eu queria te convidar a mergulhar nesse assunto comigo hoje. Bom, há um tempo atrás eu abandonei um ministério do qual eu era líder e esse abandono estava pesando muito no meu coração. E eu não conseguia fazer mais aquilo, né, que era dançar. Eu não conseguia mais dançar para o Senhor porque eu me sentia culpada. Na verdade, eu achava que Deus não iria me perdoar por eu ter feito isso. E se um dia ele me perdoasse, ele nunca ia dar de novo a oportunidade de eu praticar esse dom para ele. E eu descobri que Deus não é assim. Não é dessa maneira que Deus age com a gente. Ele é muito mais misericordioso do que qualquer pessoa possa ser com outra pessoa. E quando eu descobri isso, e eu tive a liberdade de dançar de novo para o Senhor, porque eu entendi que eu já havia sido perdoada e que estava apagada, eu tinha a chance de fazer novamente. Eu entendi que muitas vezes os fardos e os pesos que nós temos na nossa vida somos nós mesmos que colocamos sobre nós. Isso que aconteceu me levou a refletir sobre quantas vezes nós mesmos que determinamos padrões inalcançáveis, metas inatingíveis. Nós colocamos uma barra muito alta de produtividade, de corpo perfeito, de casa perfeita, de família, de comercial de margarina. E quando a gente não atinge esse objetivo, nós nos punimos. Sendo que nós mesmos estabelecemos isso para nós. E não foi outra pessoa, mas às vezes a gente age como se fosse uma situação imposta pelos outros de fora. Ultimamente, eu tenho visto isso com a minha terapia e nas minhas reflexões diárias, de que muitas das coisas das quais eu me sinto sobrecarregada, pelas quais eu me sinto sobrecarregada, sou eu mesma que coloco nas minhas costas. Às vezes eu quero que tudo esteja de uma maneira tão perfeita, eu sou tão perfeccionista, sendo que não tão perfeito, mas feito, fica bom da mesma maneira. E eu vejo que dessa forma a gente acaba perdendo muito, porque a gente fica buscando fazer uma coisa de uma forma perfeita que não é necessário que seja feito dessa maneira. É necessário apenas que seja feito. E a gente perde de fazer outras coisas. Eu mesma, eu fico... Quando a minha casa estiver arrumada, eu vou estudar. Quando a minha casa estiver em ordem, eu vou começar a fazer tal coisa. Quando eu estiver no meu peso ideal, eu vou fazer tal tipo de atividade. Só que eu nunca chego no primeiro ponto que eu estabeleço para mim, e dessa maneira eu nunca vou chegar nos subsequentes. Então, eu tô aprendendo a ser mais leve comigo. E quando eu recebi esse perdão do Senhor, e na verdade que eu entendi que eu já tinha recebido esse perdão do Senhor, eu vi que também em outras áreas a gente vive dessa maneira. A gente fica se comparando com os cenários que a gente vê, né, na internet, na televisão, na vida das outras pessoas, e a gente fica esperando a nossa vida chegar nesse ponto de cenário, nesse ponto de perfeição que não existe, para que possamos começar a viver. E o tempo tá passando. Um dia após o outro, e parece que o tempo tá passando cada vez mais rápido, né? A gente cria esse modelo irreproduzível e viramos um fracasso absoluto. Até porque não é esse o nosso propósito. Deus não nos fez para ser perfeitos, porque só Ele é perfeito.
Aqui nessa terra, todos nós temos defeitos. Não adianta a gente ficar esperando o momento que a gente vai ser completamente santo para poder começar a fazer as coisas. É um processo, e dentro desse processo tem altos e baixos, tem erros e acertos. A vida é um longo processo. Claro que a gente tem que tentar viver em santidade, principalmente nós cristãos, a gente tem algumas condutas das quais a gente tem que mudar o nosso caráter para viver de acordo. Mas o que eu quero dizer é que às vezes é a dureza do nosso próprio coração humano, nosso coração imperfeito, que nos coloca em lugares que nós mesmos olhamos e falamos, não, daqui eu não posso passar, porque daqui para cima é só o nível 8 de santidade, eu tô no nível 5 de santidade. Daqui para cima é só quando eu tô muito avançada no estudo e eu não estudo quase nada. E às vezes Deus está te chamando para fazer aquilo naquele momento, não interessa da maneira que você tá. Ele nos chama, né? Venha como estás. Quando a gente se lembra que nós temos um pai que nos criou da maneira que nós somos, a gente começa a aceitar melhor os nossos defeitos e falar, não, eu fui feita dessa maneira com um propósito. Pode ser que em algum momento Deus mude esse meu ponto, desse meu caráter, e isso também vai ser com um propósito. Mas às vezes, e eu não tô falando aqui, não tô redimindo pessoas ruins, tá? Falhas gravíssimas de caráter. Eu tô falando de falhas que nós achamos que nós temos, porque hoje tudo que se aparece pra gente é perfeição. Todo lugar, para todos os lados que você olha, você vê perfeição. É tudo um cenário montado e gravado e com tempo certinho para ser colocado ali naquele momento que tá dando tudo certo. E a gente não tem mais a visão do erro, do acerto, do tombo, do levantar, do recomeçar. É muito curioso isso. E aí, por isso, por ter essa visão que tá totalmente relacionado com o assunto da semana passada, que a gente acaba cobrando demais da gente. E esquece que só Deus pode me julgar. Olha só, a gente tem que lembrar que Deus, ele é bom. E ele é perfeito. E ele é justo. E é incrível isso. Eu tive essa revelação do Espírito Santo. Eu achei tão lindo porque ele é bom. Ele é justo. Nós colhemos aquilo que nós plantamos. Mas só aquilo que nós plantamos. Eu vejo que nós, os seres humanos, a gente tende a colocar uma culpa maior e colher algo ruim por mais tempo do que o necessário. A gente se coloca num lugar de vitimismo, num lugar de fracasso, onde a gente fica remoendo um assunto por muito mais tempo do que ele deveria ser remoído, do que ele deveria ser pensado, do que ele deveria ser refletido. Já Deus não, ele coloca, tudo bem, você errou, normal, você é imperfeito. Então, toma, aqui é a consequência do seu ato. Quando isso passar, você pega suas coisinhas e volta e tenta de novo. E faz de novo. Agora você já aprendeu como que é o errado, você já sabe que daquela maneira não é legal. E faz mais uma vez. Eu te criei para isso, eu te dei esse dom, eu te dei essa direção. E, nossa, que coisa maravilhosa. Eu fiquei super impactada com essa revelação que eu recebi do Espírito Santo, de que ele é bom, justo e suficiente. Ele não nos pune além da conta, ele não é mau, ele é justo e suficiente. Olha que coisa incrível. Vamos usar um exemplo para quem tem filhos, eu acho que a gente pode exemplificar mais graficamente isso. Se seu filho derruba o suco no chão, você pode pegar um pano, entregar para ele e pedir para ele limpar aquele pedaço do chão que ele sujou. Isso é a justiça, consequência dos atos, né? É o que Deus faz com a gente. O que nós fazemos com nós mesmos é que a gente derruba um pedaço, o suco num pedaço do chão, e a gente tem que limpar a casa inteira para resolver aquele pedaço, porque nunca vai ser suficiente. E que outras pessoas acham que deveria ser, ah, não, deixa que eu faço. Que Deus corrige só porque ele te ama, e não é assim. Você lida com a consequência, mas é só com a consequência. Você não tem que ficar pagando por um erro pelo resto da sua vida, por
você mesmo. Não seja seu próprio carrasco. Não se julgue e dê a sentença a você mesmo. Vá para Deus, entregue para Ele e diga: olha, Deus, eu me arrependo do fundo do meu coração. Me perdoa. Ele vai te perdoar. Você vai ter que conviver com a consequência dos seus atos, mas vai chegar um momento que essa consequência vai acabar e que você vai estar de novo livre para viver aquilo que Deus te fez para viver. Para desfrutar da presença de Deus na sua vida e dos resultados, dos frutos que você vai produzir através do seu dom, através do que Deus te mandou fazer. E eu queria deixar um versículo aqui com vocês para finalizar esse assunto, que enquanto eu estava montando o roteiro desse vídeo, o Espírito Santo me mostrou esse versículo e eu quero compartilhar ele com vocês. A palavra está em Gálatas 5,16. Portanto vos afirmo, vivei pelo Espírito e de forma alguma satisfareis as vontades da carne. Quando a gente está alinhado com o Senhor e com aquilo que Ele espera da gente, a gente não deixa que a nossa carne venha nos julgar sobre os nossos erros, sobre as nossas falhas, sobre aquilo que a gente acha que a gente deveria estar fazendo. A gente segue pelo Espírito e Ele nos mostra onde que a gente tem que melhorar, mudar, alterar, parar de fazer e continuar fazendo. E eu desejo isso para vocês no dia de hoje. Eu espero muito que vocês estejam gostando. Se esse vídeo falou com você, não esquece de dar um joinha, de se inscrever no canal e compartilha com outras pessoas que você acha que podem gostar desse assunto. E é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.